Gostaria de pedir no telão o tema desta noite. Governo de Deus ou governo do mundo? Esse é o tema que nós vamos abordar pela terceira vez, pela terceira reunião. O Senhor vai nos levar à parábola do filho pródigo e nós vamos continuar a entender o que está nas entrelinhas. Nós vamos continuar a receber desta revelação desta parábola, porque a nós é dado conhecer os mistérios do reino. Amém? E glórias a Deus por isso. Então, abra a tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. O versículo é de número 11 ao 18. Lucas, capítulo de número 15. Livro histórico de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11, nós vamos ler até o 18, que diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele procurou ajuda humana, ele procurou ajuda de alguém. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, o Deus que cuida de cada um dos seus filhos que estão em sua casa, o Deus que não deixa nada faltar para aqueles que estão debaixo do seu governo. Senhor, eis-nos aqui neste momento para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Santo Espírito, ó Deus, e obedecermos às Tuas instruções. Obedecermos, ó Pai, aquilo que é devido a Ti como nosso Pai. Pois como filhos, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te honrar, nós queremos fazer a Tua vontade, não a nossa. Nós queremos viver em todo o tempo debaixo do Teu governo, Senhor, e não do governo do mundo. Pois sabemos, ó Deus, temos entendido quão ruína é para aqueles que saem debaixo do Teu governo. Quão grande ruína é para aqueles, ó Deus, que se deixam levar pelo governo do mundo.
E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, na tua casa, onde há provisão, onde há pão com fartura. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, Jesus. O meu coração te engrandece, Senhor. O meu coração te exalta, porque tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Somos guardados por ti em todo tempo. A tua igreja é guardada, Senhor. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Temos abundância, temos alegria, temos paz, temos reconciliação, temos perdão. Pai amado e bendito, aquilo que o Senhor determinou para esta noite, em favor da tua igreja, que se cumpra, Senhor, por completo. Que saia dos meus lábios, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas. Aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Senhor. E que haja compreensão, que haja o entendimento, que haja, Senhor, o iluminar dos olhos do coração, para que todos entendam a parábola, para que todos compreendam, Senhor, e tomem posse do benefício da tua palavra, Jesus. Que ela abençoe a todos os corações. É com temor, tremor, humildade, total submissão a ti que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus, toda a glória. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada esposa, querida pastora Dani, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, aqueles que estão aqui, os que completam a igreja de forma virtual, online, amados de Deus, amados meus, aqueles que foram separados por Jesus para reinarem em vida, foram predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, porque têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar. Aqueles que são embaixadores de Cristo nesta terra, são ministros da nova e eterna aliança, pedras que vivem, são o bom perfume de Cristo, são luzeiros neste mundo para levar a luz em meio à escuridão. Nós estamos recebendo o entendimento desta conhecida parábola entre o povo de Deus, pois é uma parábola muito conhecida dentro do povo de Deus, a parábola do filho pródigo, não é? Muitos comentam, muitos pregam, muitos citam-a. E o Senhor disse na sua palavra que a parábola é para os escolhidos. A parábola é para os eleitos de Deus. Ele diz que estes entendem quando se fala por parábolas. Os predestinados à salvação compreendem. Por isso você está a compreender a parábola. A revelação dada pelo Espírito. Olha o que o Senhor disse em Mateus 13, versículos 10 a 17. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Aos da perdição não é concedido, somente às ovelhas, somente aos escolhidos. Versículo 12: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo
não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Estão percebendo, igreja? A profundidade disso? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Está entendendo? O valor que você tem que dar ao que você vê e ouve e entende. Porque muitos profetas e justos desejaram ver o que você vê. Desejaram ouvir o que você ouve e não viram e nem ouviram. Então nós estamos vendo a importância da casa do Pai. Nós estamos vendo a importância de permanecer na casa do Pai. Nós estamos vendo as consequências de se ter atitudes erradas na vida. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas, aquilo que eu decido, ela mostra o meu futuro. Então nós estamos vendo que na terra distante da casa do Pai, o que há é fome e fracasso. Também estamos vendo o amor incomparável do Pai, que recebe o filho que estava perdido com honra e exaltação. A importância que o Pai dá ao filho que retorna aos seus braços. Lucas 15, 3-7, vamos ver? Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha então como Deus vê a questão da salvação, a questão das ovelhas que se achegam ao aprisco. Então, foi exatamente assim com esse filho mais moço, não é? Ele estava na casa do pai, mas começou ali elaborar um plano de romper com o pai, romper com as estruturas espirituais, romper com os fundamentos bíblicos da casa do pai, porque ele se deixou desejar o governo do mundo. Ele quis experimentar o governo do mundo, sair do governo da casa do pai e experimentar o governo do mundão. Ele começou, né? O inimigo lançou os dardos e ele abraçou. Ele recebeu os dardos e ali ele começou, então, dentro da casa do pai, já romper com os laços. Não é? Nós podemos perceber que este rompimento, ele não se deu quando ele simplesmente ajuntou o que era seu e saiu de casa. Veja, ele pediu ao pai a parte da herança, e a Bíblia diz que passados não muitos dias, ele ajuntou e saiu. Ou seja, a ideia já estava formada há tempos. Os laços já haviam se rompido. Versículos 12 e 13. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo. Então, olha lá. Primeiro ele pediu.
Ele não falou para o pai, me dá aí que eu vou conhecer o mundão. Não. Ele simplesmente chegou para o pai e disse, pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E o que a Bíblia diz? Que o pai repartiu os haveres. Aí o versículo 13. Passados não muitos dias, estava tudo planejado, estava tudo no esquema de Satanás. Estão entendendo? Estava tudo certinho. Passados não muitos dias, o filho mais moço falou, agora é eu e eu. Ninguém manda em mim. Quero ver quem manda em mim. Sou mais eu. Ha! Confio no meu taco. Estão achando que eu não consigo viver sem igreja? Estão achando que eu não consigo ficar longe de Deus? Vamos ver só. Estão achando que eu não consigo viver longe da casa do Pai? Vão ver só. Reviram. Vai parar num chiqueiro. Não é? Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, ele estava na casa do pai, porém não estava sendo governado pelas regras do pai. O mundo já estava governando os seus pensamentos. Então, este moço, ele não sabia, mas ele estava sendo fortemente atacado pelo inimigo. Ele não estava vendo, mas o inimigo estava batendo com tanta força sobre ele, amado. Ele estava numa guerra invisível, porém real. E esta guerra, eu e você estamos sujeitos a ela. O inimigo lançou os dardos e o levou a fazer planos. E fez com que ele pensasse que ele estava certo. Ele falou, eu peço a bufunfa para o meu pai, a fortuna, vou encher o meu bolso, esse dinheiro não acaba nunca, que é bastante, e eu vou viver a minha vida. Que ficar aqui na casa do pai que é nada. Vou experimentar as delícias do mundão. Foi lá para Cancún. Foi lá para as praias do México. Vou agora gastar a minha fortuna. E a hora que ele percebeu, cadê a fortuna? Já tinha ido tudo. Porque longe da casa do Pai, longe do temor de Deus, longe do governo de Deus, amados, ouça, o que existe na nossa vida chama-se devorador. Porque longe da casa de Deus, longe do governo de Deus, não se teme, não se administra o dinheiro com temor. E do jeito que vem, ele vai. A Bíblia diz que ele tem asas. E esse moço, aconteceu exatamente isso. E olha o que a Bíblia diz em respeito, dos planos que Satanás colocou na mente dele. Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Nós devemos fazer planos. Eu falei aqui, agora há pouco no ofertório, que nós temos que ter sonhos, nós temos que fazer planos. Porém, os nossos planos têm que ser os planos de Deus. Não pode ser os nossos planos. Porque esse moço aqui, ele começou a fazer os planos dele e começou a amar os seus planos. E deixou de amar os planos do Pai. Estão entendendo? A igreja está compreendendo isso? Então, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito. Esse moço, ele achou que ele estava fazendo a coisa certa, amado. Não pense você que ele estava saindo de casa dizendo, eu estou fazendo a coisa errada, mas eu vou. Não!
Na cabeça dele estava tudo ok, estava tudo certo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, daí que? Caminhos de morte. Ele pensou que ele podia viver longe da casa do pai. Ele pensou que ele podia ser independente. Eu vou ter o meu dinheiro, eu não vou mais depender do meu pai para nada, eu não vou ter que ficar obedecendo o pai, e ora para isso, e ora para aquilo, e eu não sei o quê, não preciso mais, eu vou ter a minha vida. Vou viver até o meu último dia, porque esse dinheiro vai bastar. É o que ele pensou, mano. Então é exatamente isso que o inimigo tenta colocar na mente dos crentes. Para que igreja? Para que Bíblia? Para que louvar? Para que cantar? Para que bater palma? Senta e levanta, glória a Deus, aleluia. Para que, pastor? Para que, pastor? Você não precisa de nada disso, meu amado. É o que o inimigo diz. O inimigo diz exatamente isso ao povo de Deus. Para quê? Para que eles deixem o governo de Deus, vivam como quiserem, só que o que eles não sabem é que eles estarão debaixo do governo de Satanás, o governo do mundo. Então, entre todas as batalhas que nós temos na vida, ouça, essa é a mais perigosa. Nós que estamos na casa do Pai, precisamos entender isso. Que de todas as batalhas que nós temos na vida, esta é a mais perigosa de todas. As investidas do inimigo para nos levar para uma terra distante da casa do Pai. Porque se ele consegue, amado, acontece exatamente como aconteceu com esse moço. Acaba num chiqueiro. Porque o mundo é imundície. O mundo não tem nada que preste, amado. Não se iluda. Não pense você que no mundo tem algo que preste. Não tem. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu não estou inventando nada aqui. Então, se a vida não estiver edificada sobre a rocha, os rios vão arrastar. Se não estiver revestido de toda a armadura de Deus, facilmente iremos para esta terra distante. Viver debaixo do governo do mundo. Amados, nós podemos perceber como as pessoas que estão debaixo do governo do mundo estão vivendo hoje. Nós podemos ver com os nossos olhos, nós que somos espirituais, podemos entender e ouvir até o gemido daqueles que estão vivendo debaixo do governo do mundo, debaixo do governo de Satanás. Porque há muitas pessoas que começam a amar mais os seus próprios planos e não os planos de Deus, e seguem o seu próprio caminho, pensando que aquilo é certo, que aquilo parece ser direito. Mas a Bíblia diz que ao cabo dá em caminhos de morte. Mateus 6,33, o Senhor disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar as coisas do mundo. Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas mundanas, o mundão, as festas, a balada, o showzinho, o churrasquinho com a cervejinha. É isso que Deus disse para buscar em primeiro lugar? O que ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amado, me serão acrescentadas se eu buscar o reino em primeiro lugar. Caso contrário, até o que eu tenho me será tirado. A Bíblia diz isso. Então, quando o diabo encontra alguém dentro da igreja, dentro da casa do Pai, com a mente fraca, ele a humilha. Ele a leva para um chiqueiro, fora da casa do Pai. Porque
Fora da casa do Pai, o que há é imundície. O que é santo, o que é puro, o que é de valor, está dentro da casa do Pai. Fora da casa do Pai, o que há é imundícia, amado. Quando não se vive os valores da casa do Pai, se vive os valores do mundo. Quando não se vive os valores de Deus, se vive debaixo do governo do mundo e se vive debaixo de imundície. Então veja, que para este moço, o pior aconteceu a ele. Para os judeus, quem guardava porcos, era um amaldiçoado. Judeus não cuidam de porcos. Veja em Levítico 11, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então Deus, não é, falou para os judeus, olha, esse animal para vocês vai ser imundo. E aí os judeus têm o porco até hoje como um animal imundo. E naquele tempo, né, Jesus falando essa parábola, o que estava acontecendo? Era algo que era totalmente verdadeiro para os judeus, e eles, quem guardava porco era amaldiçoado, era um imundo. E olha o que aconteceu com ele, ele era um judeu. Ele foi guardar porcos, amado. Ou seja, o pior que podia acontecer na vida dele aconteceu. Porque ele saiu da casa do Pai. A igreja está entendendo. A igreja está compreendendo. Sabe? Na casa do Pai, amados. Debaixo do governo do Pai. A provisão, a proteção, a suprimento, a paz, a alegria, a pão com fartura. Então, quando eu estou debaixo do governo de Deus, o governo do mundo não pode ter domínio sobre mim. O domínio do mundo tem domínio sobre mim quando eu não estou debaixo do governo do Pai. Esse moço, ele estava na casa do Pai, mas o mundo já estava governando ele. Até o dia que ele falou, é agora. Saiu. Então esse moço, veja, ele perdeu o vínculo com o Pai, ele perdeu o rumo, ele foi parar numa terra distante, ele perdeu todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, ele perdeu a sua identidade como filho. Então todos nós estamos sujeitos a estes ataques. Nós estamos sujeitos aos dardos inflamados do maligno, e muitos já foram derrotados, amados, nós sabemos disso. Estão agora em uma terra distante, como esse moço. Mas a Bíblia diz que esse moço ele tomou uma atitude em determinado momento. E essa atitude eu quero dizer aos irmãos que quem leva a um crente que está numa terra distante a ter é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder para convencer, amado, um crente que está distante da casa do Pai. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, pastora, não é esse. Desculpa, é Lucas 15, 17. Desculpa, eu coloquei errado, me equivoquei. Lucas 15, 17. Se você pegar no começo da mensagem, já tem esse versículo colocado. Lucas 15, versículo 17. Achou? Não? Eu vou ler aqui na minha Bíblia que diz assim, olha. Então, caindo em si. Olha, caindo em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então ele reconheceu o erro, ele reconheceu o pecado, ele despertou, ele caiu em si e ele tomou uma atitude. Então essa atitude é a atitude que os que estão distantes da casa do Pai devem ter.
cair em si e dizer o que eu estou fazendo com a minha vida. Cair em si e dizer por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou neste caminho de morte? Por que eu estou neste caminho errado? Se na casa do Pai eu tenho pão com fartura, eu tenho a proteção do Pai, eu tenho o amor do Pai, eu tenho tudo o que eu preciso. Então é essa atitude, amado, que tem que haver naqueles que estão distantes. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se há algo na minha vida que eu preciso confessar, se eu preciso lançar diante de Deus, até mesmo, amado, contra um irmão, ou às vezes contra a igreja, porque isso é muito importante na vida de um crente. Tem muitas pessoas que não dão valor para isso, não entendem isso. Sabe, se eu errar, se eu pecar, eu devo reconhecer o meu erro. Eu devo pedir perdão. Se é para um irmão, eu devo ir e dizer: irmão, me perdoa. Eu errei. Eu errei contra ti. Sabe, eu devo me reconciliar desta forma. Se é para a igreja, eu tenho que pedir perdão para a igreja. Eu tenho que vir aqui e falar: pastor, me dá uma oportunidade que eu quero pedir perdão para a igreja. Deve ser. Isso é louvável, é honroso. Se é para o pastor, peço perdão para o pastor. Mateus 5, 23 e 24, olha o que o Senhor diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Amado, é muito triste, mas a igreja de Jesus, o que mais tem são crentes fazendo oferta ao Senhor com coisas para ser acertada com o irmão. Às vezes até com os próprios líderes. Mas não estão nem aí. Sabe, fazem de conta que nada aconteceu, jogam o lixo para debaixo do tapete, seguem com as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Não pode. Em Lucas 15, 18 a 24 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aleluia. Aleluia. Saiu com o bolso bufando, né? Saiu com a fortuna. Voltou sem roupa e descalço. Não é? Porque traz depressa a melhor roupa, põe um dedo no anel e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ninguém pode resistir o poder do Espírito Santo, meu amado. Se alguém pensa que pode resistir um agir de Deus, está completamente enganado. Mas quem pode fazer a obra, pastor? Só Deus. Quem pode trazer de volta? Só Deus. Em Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos pecados, vossos delitos e pecados. Então ele nos deu vida. Nós estávamos mortos quando estávamos debaixo do governo do mundo. E agora, debaixo do governo de Deus, nós temos vida. Em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, uma grande maioria não entende isso. Inclusive os que estão na casa do Pai. Lucas 15, 25 a 32. Olha o irmão mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então o pai precisou convencer o filho mais velho. Amado, assim está a igreja de Jesus nessa terra. Está precisando ser convencida deste amor de Deus. Sabe, está precisando entender o amor de Deus por alguém que era da casa do Pai e está numa terra distante e que o Senhor traz de volta. A igreja está precisando, sabe, aprender a receber aqueles que retornam para a casa do Pai. A igreja está precisando aprender a manifestar o amor do Pai para aqueles que o Senhor traz de volta e vai trazer de volta a este lugar. Entender que não importa o tempo que eu estou na casa do Pai. Entender que não importa o que eu faço dentro da casa do Pai. O mais importante é aquele que estava morto e reviveu. O mais importante é aquele que estava perdido e foi achado novamente. Isso é o mais importante. Não posso me achar a última bolacha do pacote, como esse irmão mais velho. E só porque estava lá na casa do Pai, sem transgredir, se achava no direito. Não é assim. Com Deus não é assim. Como Deus, a palavra diz, a festa no céu, a júbilo no céu, por um pecador que se arrepende do que 99 justos. A igreja está entendendo. A igreja está compreendendo. Aleluia. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, amado. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo montou uma cilada na cabeça desse moço. E ele disse, você não precisa do Pai. Você não precisa de ninguém. E ele começou a se achar o bambambam. Eu sou mais eu. Confio no meu taco. Não preciso da igreja. Ninguém manda em mim. Eu vou. E foi. E foi. Num certo dia ele acordou na onde? Dentro de um chiqueiro. Dentro de um chiqueiro. Então, na vida da igreja nós podemos perceber estas lutas. Lutas que são invisíveis, onde muitos vencem, mas muitos também são derrotados. Por quê? Porque não são revestidos de toda a armadura de Deus. O versículo 12 de Efésios 6 diz, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a minha luta não é contra o meu vizinho, amado. Minha luta não é contra o meu concorrente de trabalho. Minha luta não é contra
aquela pessoa que está comigo no trabalho, que fica o dia inteiro falando palavrão. Minha luta não é contra esses. Esse tipo de pessoa tem como eu evitar. Está tocando o telefone, eu não atendo. Com essa pessoa, não quero falar, não vou ficar lutando. A minha luta é uma luta real. Contra inimigos reais. Estão entendendo? É contra aquilo que eu não vejo. Que nem a esposa que fica lutando com o marido. O marido está indo por um caminho todo e fica lá a mulher pegando no pé do marido, brigando com o marido, enchendo o saco do marido, até o marido sair e trair a esposa na rua. Eu tenho que falar isso aqui por quê? Porque o casamento debaixo do governo de Deus, ele não é um casamento igual ao casamento debaixo do governo do mundo. Tem muito casamento aí fora, amado, que vive em ruína porque o homem não aceita o governo de Deus e a mulher também não aceita o governo de Deus. Então, dentro da igreja, o homem e a mulher precisam aprender o governo de Deus. E entender que a luta, se há, e quando há, e sempre vai ter, entenda, sempre vai ter, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu vou falar algo aqui. Tem muito casal de crente que negocia o sexo. O que é isso, pastor? Ah, pastor, se fizer do jeito que eu quero, aí beleza. Se não fizer, vai ficar sem. Você está debaixo do governo de quem? Não, se ele me der um sapato, o que é isso? Se ele me der um dia no salão, Só para lembrar, o teu corpo é do teu marido, e o corpo do teu marido é teu. É quantas vezes quiser, quando quiser. Pronto, falei. Porque é o seguinte, amado. Tem muito crente que começa com mimimi, aí depois fala, tem que orar porque o meu marido, sabe, tá com mensagem com outra mulher. Então, a hora que teu marido queria, o que você falou para ele? É sério isso que eu estou falando, viu, igreja? É sério, tem muito casamento aí destruído por falta de sabedoria. E a luta não é contra o sangue, não é contra a carne. É contra os principados e potestades. Então, o casamento do cristão, o sexo não pode ser negociado. Primeiro que o casamento tem que ser no Senhor, primeira coisa, né? Para poder ter o sexo, que é uma determinação de Deus. Para eu poder ter o direito ao sexo, com a bênção de Deus, eu tenho que ser casado no Senhor. Eu sou casado no civil, não vale nada. Para Deus não vale nada. Porque a bênção é o que vai tornar ali o homem e a mulher uma só carne. E lá no cartório, não se tem esse poder de tornar um homem e uma mulher uma só carne. Então, assim, tem que haver um testemunho de fé diante de Deus, pedindo a bênção ao Senhor por aquela união. Ponto final. Feito isso, tem-se o direito ao sexo. Homem e mulher, quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Pastor, o que o senhor está falando? Amado, eu estou falando, ensinando a Bíblia para o povo de Deus. Porque tem muito crente que não sabe viver o casamento e sabe, está vivendo uma destruição só. O marido, entendeu? Está fora da visão, a esposa está fora da visão, está tendo sim um desgaste no relacionamento porque não se está tendo entendimento. E o que eu estou dizendo nessa noite é o seguinte, que debaixo do governo de Deus é abençoado. Fora do governo de Deus, aí não tem bênção. É destruição.
Olha, eu, como pastor, eu percebo quando uma pessoa está na igreja de corpo presente e o seu coração está longe. A pessoa vem na marra. Ela muda o comportamento, ela muda no louvor, ela muda na adoração e ela acha que ela está enganando alguém. É algo real que nós, líderes, enxergamos, que acontece no dia a dia da igreja. E a Bíblia está a nos mostrar exatamente isso por esta parábola. Em Romanos 1, 28 a 32, vamos ler. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então aquele que despreza o conhecimento de Deus, despreza o governo de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, olha, conhecendo eles, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ah, será que é certo? Será que tem errado? Sabe! Está aqui, ó. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. 1 Coríntios 14, 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Toda voz tem um sentido, toda voz tem um propósito. 2 Coríntios 4, 1 a 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus, com D minúsculo, Satanás, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Resumindo, quando Deus me mostra o seu governo, o que eu devo fazer? Agarrar com toda a minha força e permanecer nele. Aí eu não gostei do que o pastor falou, eu vou sair da igreja. Amado, se agarra no governo de Deus. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, vem depois conversar comigo, a gente vai entrar aqui na luz da Bíblia e eu vou, pelo Espírito, tentar lhe convencer da verdade. Mas, sabe, não saia da igreja, sabe, não vá embora batendo pé, não fique revoltado, porque nós estamos todos nós aqui, amados, para sermos despertados por Deus, para permanecermos firmes e constantes na verdade. Amém? Então, assim, às vezes vem a correção, e a correção, às vezes, ela é um pouco amarga. Mas depois ela traz fruto de justiça quando ela é exercitada. Então, eu estou indo para a reta final da mensagem e eu quero aqui trazer para a igreja um exemplo aqui de algo que está acontecendo hoje, que já sabe, aconteceu já há muito tempo, e isso já vem de muito tempo. Porque o povo, amado, eles rejeitam o governo de Deus, essa é a verdade. O povo rejeita o governo de Deus. O povo não quer saber. O povo não quer saber de Bíblia. O povo não quer saber de obedecer o que está na Bíblia. O povo quer viver a vida a seu modo, achando que Deus é obrigado, sabe, a entender a situação, achando que Deus é obrigado a, sabe, Deus, me aceita aí como eu sou, do jeito que eu sou, porque é assim que dá. Espera aí, que Deus que é esse?
Sabe, amado? Então é algo assim que chega a ser revoltante. Ver como o povo de Deus está se portando aqui nessa terra. Não tem reverência, não tem respeito. Olha aqui o que a Bíblia diz, olha. Conhecendo eles a sentença de Deus. Eles conhecem que Deus é justiça. Eles sabem que Deus é justiça. Eles sabem que de Deus não se zomba. Mas estão zombando de Deus. Estão zombando da palavra. Estão fazendo a seu modo e a seu prazer. Então, eu vou ler aqui um texto aqui, ó, em 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 22. Entenda comigo, igreja. Tendo Samuel envelhecido, profeta, boca de Deus na terra, envelheceu. Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, sobre o povo de Deus. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Olha o problema. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos. Você consegue ligar isso nos dias de hoje com as igrejas? Igrejas que se dizem igrejas, que se inclinam à avareza, aceitam suborno e pervertem o direito, amado. Está igualzinho. Está igualzinho. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Meu Deus. Para que nos governe, como tem todas as nações. Vamos entender. Todas as nações possuíam um rei que governava. E o povo de Deus, Israel, não tinha rei. Era governado pelo rei dos reis, o Senhor, que falava a Samuel, e Samuel passava a mensagem a todo Israel como ordem, como mandamento, como lei. E aquilo trazia paz, trazia alegria, trazia proteção, trazia segurança, trazia estabilidade, porque estavam debaixo do governo de Deus e não debaixo do governo humano. E então, o povo vai a Samuel e diz: levante sobre nós um rei que nos governe. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, versículo 6. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha, mano. Então, quando o profeta está em nome do Senhor, às vezes a pessoa rejeita. Sai da igreja. Esse pastor Emílio aí é muito crica. É zica esse pastor aí. É um ditador. É um... Amado, não está rejeitando a mim. Está rejeitando o Senhor. Rejeita o próprio Deus. Por quê? O que eu passo aqui é da parte do Senhor para que o Senhor governe sobre a tua vida. Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavarem os seus campos,
lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Não escolheu? Agora aguenta. Votou? Votei. Elegeu? Elegeu. E agora? Aguenta. Simples assim. A gente ora? Ora. A gente clama? Clama. Nosso dever. Você sabe o que Deus diz? Não ouço não. Vocês não escolheram. Vocês não querem um rei sobre vós, um governante sobre vós, alguém que governe sobre vós? Está aí. Amado, o povo tem o governante que merece. Nossa, pastor, não fale assim. Eu falo, mano, porque a Bíblia diz isso. Quando Deus governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando, pastor, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Quando o governante é temente a Deus. Quando o governante se prostra diante do governo de Deus. Quando o governante é honesto, é íntegro. Quando o governante entende e sabe o que é a palavra de Deus sobre a nação. Aí eu lhe pergunto, onde está? Por mais honesto que se mostre, de repente, escorregou na casca da banana. Escorrega, amado. Por mais honesto que se mostre. Mas sabe por quê? Porque não se reveste de toda a armadura de Deus. Como é que vai resistir à cilada do diabo? Não resiste. Corrupção. Amor ao dinheiro. Poder. Tudo é do maligno. Tudo é do maligno. Tudo vem do diabo, amado. Que são ciladas para aqueles que o povo elege como rei sobre eles. Então, onde que eu parei? Versículo 18, versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, teremos um rei sobre nós. Depois que Samuel falou tudo, falou assim, ó, vocês estão lascados. Resumindo, para não falar tudo isso de novo aqui, com perdão da expressão, vocês estão lascados. Porque é assim que vai ser, tá? Sem choro e nem vela. Não adianta ficar de chororô. Vai ser assim. Beleza? Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Meu Deus. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel 13, 13 e 14. Qual foi o rei? Como é que ele se chama? Saul! Foi a desgraça do povo de Deus. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino.
o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse rei, Saul, foi a desgraça do povo de Deus. O povo rejeitou o governo do Senhor e preferiu o governo humano. E foi isso que o filho pródigo fez. Rejeitou o governo do pai, rejeitou as regras da casa do pai, preferiu o mundão, preferiu o governo do mundo que o levou ao chiqueiro. Amado, o governo de Deus é perfeito. Tudo irá bem para aqueles que estão submetidos ao governo do Senhor. Aqueles que estão de fato com o coração puro na casa do Pai. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Filipenses 2:12-15 diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você é luzeiro no mundo, amado. No meio do quê? De uma geração pervertida e corrupta. Então, quando o povo pediu para si um rei a Samuel, eles estavam pedindo o quê? Um governo corrupto e pervertido. Porque é o que a Bíblia diz. Que nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Amado, não, sabe, como dizia meu pai, é um saco sem fundo. Quanto mais tem, mais quer. E dá dinheiro aí, e dá dinheiro aí, e dá dinheiro aí. Quanto que vem para mim? Quanto que vem para o meu bolso? Viu? Como é que é? A comissão aí dessa obra aí, como é que é? Como é que sai? Como é que não sai? Cambada de ladrão. Geração pervertida e corrupta, que não tem vergonha na cara. Não sabe o que é hombridade. Bando de sem vergonha. O povo geme por causa destes. O povo geme, ouça igreja, o povo geme por causa destes que estão no poder. São pessoas que não se dobram ao governo de Deus. Pessoas que não se dobram ao temor do Senhor. E você e eu somos luzeiros no mundo. Nós não podemos nos calar. Eu me nego a me calar diante de situações onde o maligno está oprimindo o povo de Deus. Saul levou o povo à desgraça. Rejeitaram a Deus. Rejeitaram o temor a Deus. E tiveram a recompensa. Filipenses 2,16, eu vou encerrar a mensagem, para que você reflita sobre ela. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando Deus governa, o povo se alegra. Por isso aqui nós temos alegria. Por isso, na casa do Pai, mesmo em meio a tanta corrupção, sabe, a tanta perversão, nós podemos nos alegrar.
nós podemos exaltar e engrandecer o nosso Deus, aquele que governa sobre nós. Porque nós respeitamos o governo do mundo. Os governantes que estão no mundo, nós respeitamos, porque é palavra. Não quiseram? Agora respeita. Agora aguenta. Mas nós não nos submetemos. Nós não nos submetemos ao governo do mundo. Ao governo que não conhece a palavra de Deus. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo de Deus ficou por muito tempo gemendo quando Saul reinou sobre eles. E depois, então, pela misericórdia, o Senhor levantou Davi. Um homem segundo o coração de Deus, para restituir, para restaurar o povo de Deus. Então, meus amados, a minha pergunta para você hoje é: governo de Deus ou governo do mundo? A resposta está com você. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito. Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais esta noite. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra foi semeada. A tua palavra foi semeada, Jesus. E eu oro, Deus, para que ela dê o seu fruto. Porque eu sei, ó Deus, que ela caiu em terra boa. Ela caiu em terra boa. Ela caiu em terra fértil. Na vida dos teus filhos que receberam esta voz, que receberam esta palavra. Eu creio, Pai, que haverá sinais, maravilhas e prodígios. Que haverá, Senhor, milagres confirmando a tua palavra, porque veio do trono de tua graça para o nosso espírito. Te louvo, Senhor, pela tua igreja. Te louvo, Senhor, pelos santos preciosos que o Senhor resgatou. Santos preciosos que o Senhor tem purificado e santificado pela palavra da verdade. Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós preferimos o teu governo. Nós preferimos o teu governo, Pai. Nós amamos o teu governo. Nós amamos, Senhor, o governo da tua casa. As regras da tua casa. Nós amamos, Jesus, os teus princípios. Nós amamos, Senhor, estar em tua casa. Na casa do Pai. Há pão com fartura. Há pão com fartura. Na casa do Pai nada nos falta. Na casa do Pai temos alegria. Na casa do Pai temos saúde. Na casa do Pai somos guardados de todo mal. Assim, Deus, nós encerramos, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Porque grandes coisas o Senhor fez nesta noite em nosso favor. E grandes coisas o Senhor fará. Para louvor, honra e glória de teu santo nome. E todos que creem assim, digam...